Olá, bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, bom dia a todos os nossos amigos do rádio. Boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai acompanhar, vai assistir esse vídeo. Está começando mais uma edição do meu, do seu, do nosso podcast, Os Amigos do Rádio. Aqui que vos fala seu amigo Davi Pereira, o comunicador do povo. Hoje é segunda-feira, 19 de janeiro de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, desejando uma ótima semana, uma semana abençoada a todos os nossos amigos e vamos embora trabalhar. E no nosso episódio desta segunda-feira, do nosso podcast Os Amigos do Rádio, o tema que nós iremos falar, vamos falar um pouco acerca dos assuntos inusitados. É, das grandes repercussões, das grandes tragédias, dos grandes acontecimentos aqui em Pernambuco e que o rádio registrou, que o rádio noticiou. Notícias interessantes e notícias importantes. O rádio, como veículo de comunicação, sempre está à frente na notícia, levando informação com credibilidade e com qualidade para o seu público, para os seus ouvintes. E a rádio se destaca quando é referente à notícia, em levar o imediatismo da notícia. E o rádio já registrou, já noticiou muitos fatos lamentáveis, fatos tristes, grandes coberturas de enchentes, de desastres, de deslizamento de barreira. E eu me lembro de diversos episódios ao longo da minha carreira, ao longo de 10 anos na comunicação social, acompanhando essas notícias, infelizmente, não agradáveis, mas que infelizmente faz parte do nosso dia a dia e que já fizemos grandes coberturas. E temos algumas histórias interessantes para contar para os nossos amigos do rádio, algumas coisas que é bom a gente destacar e a gente falar aqui, e alguns assuntos que marcaram gerações, que marcaram época, e você, meu amigo do rádio, vai saber um pouco como é feito as grandes coberturas no meio de comunicação do rádio. E o nosso objetivo aqui é de trazer as informações do rádio, que o rádio leva para o ouvinte, como é feito o trabalho no rádio. Então o nosso objetivo é esse. E no nosso episódio de hoje, do nosso podcast Os Amigos do Rádio, vamos falar um pouco sobre alguns acontecimentos lamentáveis que o rádio registrou. Então você que é de Pernambuco, mora em Pernambuco e já ouviu rádio na década de 70, 80, 90, 2000. Então, alguns fatos interessantes que ocorreram ao longo desses anos, que marcaram a cidade do Recife, e que o rádio noticiou muitas tragédias. E uma delas, que eu me recordo muito, eu estava na Rádio Capibaribe e aconteceu um desastre natural, como tantos, são muitos casos, não dá para a gente contar aqui, senão o vídeo fica muito longo. Mas eu me lembro que um dos acontecimentos de um fato que ocorreu foi que eu estava na Rádio Capibaribe, a programação da rádio estava desenvolvendo, quando recebemos a notícia logo de manhã cedo pela Defesa Civil do Recife, um fato, uma tragédia lamentável, que foi aquela queda de barreira lá na divisa entre Recife e Jaboatão dos Guararapes, lá no monte, ali naquele trecho daquelas barreiras que tem ali em Jaboatão, ali próximo a Três Carneiro, ali no terminal, próximo ao terminal ali, que agora fugiu a mente, né? Mas ali fica na divisa entre Recife e Jaboatão, próximo ali do Imbura, quando aconteceu essa tragédia e ligaram para a produção da Rádio Capibaribe, a Defesa Civil, e a gente foi lá, eu estive presente nesse fato e olhe, foi uma coisa lamentável. Então, se você vê uma tragédia como aquela que eu vi
é de você ficar perplexo em ver barreiras deslizadas, barreiras deslizando, famílias perdendo suas casas, perdendo seus bens materiais, outras chorando porque os seus entes queridos estavam desaparecidos, dentro dos escombros, debaixo do barro, outros sendo retirados. Olhe, é realmente um cenário de filme de terror, uma coisa lamentável. E você está no local como aquele, narrando, trazendo, informando para o ouvinte, sem o ouvinte poder ver, porque não estava podendo fazer imagens no local. A população não estava permitindo a gente gravar as imagens, porque era muito forte. E realmente no local onde de dor, de desastre, onde o pessoal estavam tentando salvar vidas, tentando ajudar as pessoas que estavam precisando, você está ali gravando, então realmente tem que haver a compreensão e a sensibilidade e a empatia de se colocar no lugar do próximo. Então, a questão do rádio é que o rádio transmite a emoção, a tristeza, leva a notícia, leva o fato, o factual, mas é totalmente diferente da TV, porque a TV é a imagem. Você vê, você acompanha as imagens, você está ali presenciando, parece que você está no local que está ocorrendo aquele fato. Já o rádio não, o rádio vai transmitir, você não está vendo, mas você está sentindo do outro lado a dor, a emoção, a tristeza. E o rádio acompanha, que tem esse papel de noticiar, não só de noticiar coisas boas, mas infelizmente também de noticiar essas tragédias naturais. Então, quando eu estive ali, naquele dia, trazendo aquela cobertura, foi de partir o coração. É coisas que a gente não quer, mas o ofício, a obrigação da profissão requer que a gente faça um tipo de cobertura como aquela. Eu ainda estou tentando associar o nome do local daquela tragédia, que agora me fugiu muito da memória, né? E quando a Rádio Capibaribe recebeu a informação da Defesa Civil, que a gente chegou muito rápido, foi coisas muito rápidas. E quando a gente chegou lá, eu tenho até alguns vídeos aqui no meu canal no YouTube, então você depois vai poder ir lá dar uma olhada. Foi alguns vídeos curtos, vídeo bem pequenininho que eu fiz, para trazer para vocês terem a noção da situação que estava no momento. Chovia muito forte no dia, eu me lembro como hoje, não me lembro a data e o ano no momento, né? Mas eu me lembro que foi no sábado de manhã, que a gente estava na Rádio Capibaribe fazendo o programa Cidadania em Ação, que era um programa que a gente falava de cidadania, falando dos problemas dos bairros, das comunidades, denunciando as broncas, aquela coisa toda. E a gente estava ao vivo no Cidadania em Ação, no sábado de manhã, quando a gente recebe a notícia da Defesa Civil. E eu, junto com a equipe, a gente foi ao local e quando chegou lá a gente se deparou com aquela situação lamentável. E a gente entrevistando as pessoas. Então foi um dos fatos que marcou a minha vida como profissional do rádio, como locutor. Foi uma coisa que marcou porque ali eu vi uma situação desesperadora das pessoas gritando, chorando, porque perderam seus entes queridos. Só uma família perdeu mais de 7 pessoas. E você está no local e vê a barreira deslizando, casas caindo, sendo aterrada pelo barro. É um cenário de terror, de filme de terror. Você fica apavorado, não é isso? Então eu quero dizer aqui para vocês que também um fato que aconteceu, que foi a enchente do Recife, que deu aquela enchente também, que foi um caso que foi uma grande repercussão no Brasil inteiro. Em Palmares também, aquela enchente que deu em Palmares, a gente registrou, a gente noticiou. Então essas tragédias de deslizamento de barreira, de enchente, também teve o caso também aqui do transbordamento do rio Capibaribe também, que muitas pessoas foram afetadas, né, com aquela enchente que teve também, né, que teve aquele grande alarme,
que o rio Capibaribe ia transbordar e muitas pessoas ficaram apavoradas. Então a gente acompanhou tudo isso, foram fatos reais que teve grande repercussão, que o rádio noticiou, que o rádio fez a cobertura, e isso me chamou a atenção porque ser locutor de rádio não é simplesmente só falar de alegria, de momentos bons, né? Não, mas é também de sentir a dor das pessoas, de se colocar no lugar do outro, de ter empatia. E essas grandes coberturas, desses grandes acontecimentos que ocorreram aqui no estado de Pernambuco, com enchente, com alagamento, com deslizamento de barreira, esses desastres naturais que a gente sabe que infelizmente todas as vezes no inverno, principalmente no inverno, quando chove muito forte, a gente fica apreensivo, a gente fica com medo e sempre acontece essas coisas. Mas a gente estamos falando de humanidade, estamos falando de vidas que infelizmente acabam perdendo as suas vidas, acabam morrendo. Então é uma coisa triste, é uma coisa lamentável. E a gente que faz, que trabalha no rádio, trabalha na comunicação, que vai fazer uma cobertura dessa, que vai acompanhar uma situação como essa, é chocante, é lamentável, é de partir o coração. Você se colocar no lugar do outro, você sentir a dor das pessoas, você chegar no local de um crime, ver um corpo estirado e você ter que noticiar um homicídio, noticiar uma morte e ver ali a família chorando, desesperada, é coisa que só realmente um ser humano vai entender, vai compreender. Por mais que a gente esteja acostumado a noticiar fatos como esse de morte, tragédia, de desgraça, de tanta coisa ruim, mas a gente se sensibiliza, porque somos seres humanos. Além de ser um profissional da comunicação, somos seres humanos e a gente sente a dor das pessoas. Então, ao longo destes meus 10 anos de comunicação, a minha experiência em comunicação, infelizmente eu já vivenciei, já presenciei muitas situações. Também situações boas, situações agradáveis, mas também, infelizmente, muitas situações desagradáveis como essa. De ver nessa situação desse deslizamento de barreira lá em Jaboatão, eu tive entrevistando a mãe que perdeu uma criança. Você já imaginou você se colocar, você pai, você mãe, entrevistar uma mulher chorando, desesperada, que acabou perdendo a sua filha soterrada pelo barro? Então é uma coisa chocante. E a gente faz esse trabalho, e aqui eu não estou falando para me vangloriar, estou falando aqui para dizer a vocês que a vida do locutor de rádio, do repórter de rádio, não é fácil, é difícil. Você está em ML, ir para cemitério, ir para local de homicídio, narrar, trazer os fatos, a violência, acompanhar a violência no Recife na madrugada, que é violenta, né? Você ir para ML, então tudo isso é a vida do repórter. Então não é fácil, as pessoas pensam que vida de repórter é fácil, vida de locutor, de radialista de rádio é muito fácil chegar na rádio, abrir o microfone, falar e criticar e descer a lenha e dizer isso presta, isso não presta, isso é aquilo. Não, tudo isso por trás do microfone, por trás do locutor tem uma equipe, tem um trabalho que tem que ser feita, tem para fazer o acolhimento, o resumo, para fazer o destaque, a escalada das notícias. A gente tem que ir para a rua, a gente tem que ir em busca de notícia, buscar informação para passar para o nosso público, para passar para os nossos rádios ouvintes. Então, muitas pessoas não entendem isso, porque pensam que vida do radialista é simplesmente falar. Sim, mas falar o quê? Você tem que ter argumentos, você tem que ter notícia, você tem que ter material, você tem que ter informação, e tudo isso a gente, toda a equipe que faz o rádio e o locutor, ele vai em busca disso. Ele vai em busca da notícia na rua, ele vai apurar os fatos, ele vai fazer o levantamento para passar, para informar para o seu público, para informar para os seus ouvintes. Então, as pessoas muitas vezes não entendem esse lado. E aqui a gente está explicando no nosso podcast dos Amigos do Rádio como o rádio é feito, as grandes coberturas, os grandes acontecimentos, os grandes fatos que chocam e que marcou a minha vida como profissional do rádio, de ver situações desagradáveis e ver situações como essa. E a gente poder trazer para o nosso público, simplesmente muitas pessoas, tem muitos da área da comunicação, isso seja em blog, em site, em jornal, em rádio, em TV, qualquer que seja o meio de comunicação que ele trabalhe. Tem muitos profissionais da área de comunicação que só quer o furo, que só quer pegar a notícia em primeira mão, que quer para
para publicar, para ganhar like, para ganhar audiência, para ganhar o furo. Ele está preocupado com isso. E outros estão preocupados em levar a informação com credibilidade, levar a informação com precisão para o seu público e ser humano. Porque não adianta porque nesse caso mesmo que aconteceu esse desastre, ainda estou tentando lembrar o nome da cidade aqui, que deu um branco na minha mente, mas eu vou lembrar daqui para o fechamento desse podcast, desse vídeo, eu vou lembrar o nome da cidade. Então, não é simplesmente você entrar ao vivo, passar informação e tentar o furo, não, porque eu dei em primeira mão a notícia, aquela coisa toda. Tem muitos da área da comunicação que está preocupado com isso. E eu nunca estive preocupado, não furo, eu fui em primeiro lugar, que trouxe a notícia e tal. Não, a minha preocupação não é essa. A minha preocupação é de chegar ao local, de levar a informação para o público. Agora, simplesmente tentar o meu lado sensível, o meu lado de ser humano, para entender. Muitas pessoas, quer saber, muitas vezes a pessoa tá lá chorando, perdeu um ente querido, o camarada tá lá com o microfone em cima, insistindo, falando, a pessoa não tá nem, aí não caiu nem a ficha, não tá nem entendendo o que está ocorrendo, a situação, o camarada tá lá insistindo para entrevistar, para falar com o familiar, com a mãe, ou com o pai, com quem quer que seja, para saber mais detalhe, mais informação, para levar para o público dele. Então tem muita gente que está preocupado em se destacar, está preocupado em levar informação para o seu veículo, para adquirir audiência para o veículo que ele pertence, que ele trabalha, e não está nem aí. Não tem empatia, não se coloca no lugar do próximo, não é um ser humano, não tem aquele coração de se colocar no lugar que a pessoa está sofrendo, que a pessoa está passando por aquele momento de dificuldade, de luto, de perda. Então tudo isso as pessoas não entendem. Então muitas das vezes as pessoas veem no rádio criticando, falando meu jeito bruto, meu jeito, muitas pessoas dizem que eu sou ignorante e assim. Mas eu, quando fui repórter de rua, quando estava nas ruas, fazendo as coberturas, fazendo as pautas na rua, e quando você tem que ir para o ML, para a delegacia, repórter de rua sofre muito. A vida do repórter de rua, eu fui 3 anos repórter de rua e sei como é difícil. Você vai estar em locais para entrevistar as pessoas ignorantes, pessoas mal educadas, você vai estar em local onde muitas pessoas não vão aceitar que você entre, né? Você vai estar ali concorrendo com outros companheiros seus que está ali em busca também de levar notícia para os veículos que eles trabalham. Você vai enfrentar violência, né? Você vai estar ali exposto a qualquer tipo de coisa. Então realmente o repórter de rua é difícil você trabalhar nas ruas, porque você vai se dar com o público. Não é a mesma coisa você estar dentro do estúdio, diante do microfone, apresentando a programação. É totalmente diferente. Então, quem é repórter de rua sabe o que é isso. Então, eu já senti na pele, sei o que é isso, e posso falar com propriedade, porque foram 3 anos nas ruas, catando notícia para trazer para o público. Então, realmente é difícil. E quando você vai se deparar com situações como essa, de desastre, de situações que eu já narrei, que eu já registrei, que eu já acompanhei para levar para o público, é coisa de você ter sensibilidade, de você ser um ser humano de coração, você ter empatia, de você se colocar no lugar do outro, de você chorar, e de você entrar ao vivo e de não só querer impactar com a notícia e levar a notícia em primeira mão para o seu público, mas é também de você convocar o seu público, os seus ouvintes, em pedir para fazer campanha, para arrecadar alimento, para arrecadar roupa, para fazer isso, para tentar ajudar, para tentar amenizar a dor do próximo. Então o rádio é feito com isso. O rádio, o meio de comunicação, tem que ser feito de pessoas de bons corações, pessoas que entendam a situação do outro, que se comova com a situação do outro e que queira ajudar as pessoas que realmente precisam. Tá certo? Então esse é o nosso episódio, do nosso podcast, Os Amigos do Rádio, nesta segunda-feira, abraçando a nossa grande audiência. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio do nosso podcast, Os Amigos do Rádio.
Um forte abraço fraternal do seu amigo Davi Pereira, o comunicador do povo.